Caros irmãos, aqui quem fala é o pastor Heber Carlos de Campos Júnior. Eu tenho o prazer de trazer mais uma palestra nessa conferência online promovida pela editora Cultura Cristã, em parceria com o PNO, Perguntar Não Ofende. E eu quero nesta noite levá-los a refletir sobre um tema difícil, mas eu espero que tenha grande proveito devocional. Não vou fazer uma pregação, está mais parecida com uma aula, mas eu creio que esse tema é necessário para nós entendermos a Escritura com maior riqueza. Eu gostaria de levá-los a ponderar nesta noite é sobre esse título aí, As Guerras Bíblicas e o Triunfo de Deus. Eu creio que esse assunto das guerras bíblicas podem trazer não só uma compreensão mais rica e também mais devocional da Escritura e nos ajuda a entender melhor passagens que muitas vezes nós não olhamos com o devido cuidado, não atentamos para as dificuldades do texto, mas também para as preciosas lições que esse texto nos traz. Quero dar um exemplo para iniciar essa palestra. Vamos pegar a história de Davi e Golias, tão conhecida dos cristãos, né? Em que o baixinho, em que o jovem Davi derrota o gigante Golias. Com frequência, nós tomamos essa lição, essa história, e trazemos uma lição alegorizada. Isso é muito comum. Alegorizar como? Nós pegamos a ideia do gigante e nós falamos que o gigante representa os nossos inimigos. Ou nós pegamos a funda e as pedras para falar das armas de vitória. É comum a gente fazer isso. Torna a explicação mais fácil e aparece muito espiritual, né? Muito aplicável. Ou senão a gente gosta de moralizar a fé de Davi, a sua coragem de enfrentar um inimigo tão difícil e ser levado a triunfar sobre este inimigo de Deus. E aí nós devemos imitar tal fé. Assim a passagem também fica bastante relevante e fácil de ser traduzida para a vida do povo de Deus. O problema que eu vejo nessas abordagens é que nós perdemos de vista a temática do guerreiro-rei na história da redenção. Eu explico. O livro de Samuel apresenta Davi e Saul num contraste muito marcante, em que Saul é o rei que falhou nas suas guerras. Falhou contra os amalequitas por não ter obedecido à voz de Deus de exterminar os amalequitas, e também estava falhando diante dos filisteus por causa daquele gigante temível. Então, a introdução de Davi na história de 1 Samuel é a ideia de que um rei novo está chegando para se estabelecer e para triunfar sobre todos os inimigos de uma forma mortal. Agora perceba como esse tipo de avaliação que eu estou fazendo, em contraposição à alegoria ou à moralização, o moralismo, ele levanta uma série de problemas. Levanta problemas que as pessoas às vezes evitam, mas que a gente não deveria nos esquivar de lidar. Por exemplo, mesmo a história de Davi e Golias tem bastante derramamento de sangue, não só por parte de Davi em relação a Golias, mas, consequentemente, os israelitas também vão atrás e matam os filisteus. Então, esse é o problema da violência no Antigo Testamento. Como é que a gente trabalha com isso? Ou a ideia de que Israel se sobrepôs a outra nação. Muitas vezes isso é acusado de xenofobia, medo daquilo que é diferente, daquele que é diferente, ou uma espécie de superioridade étnica. Eu levanto essas questões porque eu creio que não seria saudável a gente evitá-las, mas procurar entendê-las o máximo possível para que a gente entenda mais não só os desafios do texto, mas a riqueza da sua trama. Por isso, à luz desse desafio, o que eu gostaria de fazer nessa noite com vocês é mostrar uma palestra com 3 partes. Meu desejo é, num primeiro momento, apresentar um problema moral, depois uma visão de todo o enredo e depois uma resposta parcial a esse dilema. O problema moral é suscitado pelas guerras bíblicas. A visão do enredo é a temática da guerra ao longo de toda a Escritura. E a resposta parcial aos dilemas desse assunto, eu espero trazer algumas aplicações, não só para a gente entender esse tema difícil, mas para a gente aplicar isso para o tempo em que nós estamos vivendo, de pandemia, de sofrimento.
Então, vamos começar com o problema moral. Qual é o problema moral suscitado eh, por essas guerras bíblicas? Por que elas são tão difíceis da gente entender? Eu quero iniciar, então, apresentando os ataques comuns dos ateus. Os ateus são, infelizmente, inimigos de Deus presentes, atormentando a vida do povo de Deus com ataques em relação a várias coisas da Escritura, e esse é um dos tópicos preferidos deles, porque eles não cabem na cosmovisão dos nossos dias. Pensa bem, nós também somos marcados e moldados por uma cosmovisão que fala mais de tolerância, tendo passado há pouco mais, há cerca de 100 anos, né, por duas grandes guerras, nós somos atormentados pela ideia de guerra e sempre falamos de paz mundial. Então, nossa cosmovisão é permeada pela ideia de tolerância. Nós também somos ensinados a ideia de que nós deveríamos distribuir equitativamente os recursos a todos os povos. Isso é muito comum, muito forte na nossa cosmovisão ocidental. Nós temos dificuldade com a morte de mulheres e crianças na invasão de Canaã, então a questão da tolerância, e nós temos dificuldade com a ideia de que eles tiveram suas terras roubadas. Afinal, nós somos treinados em história e geografia nas escolas que os nativos são os verdadeiros donos da terra, eles têm direito da terra. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles tomaram aquilo que não era deles, era dos índios. Veja como isso tudo molda a nossa cosmovisão e torna isso difícil de nós entendermos as guerras bíblicas, as ordenâncias de Deus para que Canaã fosse conquistada por Israel. Em face disso, os ataques dos ateus são comuns e vão mais ou menos nessa linha. Eles acusam o que os israelitas fizeram de uma limpeza étnica com sabor xenofóbico. Isto é, o que os israelitas estariam fazendo é uma limpeza de nações, né? Um receio em relação a povos diferentes que levariam a massacres. Massacres que eles dizem que moralmente é equivalente ao que os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Esse tipo de ataque é frequente, é comum. E como é que cristãos respondem a isso? Então, deixa eu primeiro ressaltar respostas que eu julgo que são inadequadas, mas feitas às vezes por apologistas, isto é, por defensores da fé cristã. Eu vejo que frequentemente se fala da teocracia de Israel como sendo inimitável, como sendo sui generis, única. Isso é verdade, ela não deve ser imitada. Hoje o reino de Deus não está restrito a uma nação, mas a verdade é que isso não resolve os questionamentos morais, por exemplo, com respeito à legitimidade da conquista de Canaã. Não é? Além disso, não traz nenhuma resposta para a ideia do juízo final. Deus também revela claramente na sua palavra que há de julgar todas as nações, todas as pessoas, pelos seus atos, palavras, pensamentos, e esse tipo de coisa também ofende ateus, e a ideia de uma teocracia sui generis não traz resposta para conceitos de juízo final. Além disso, alguns apologistas usam a ideia de uma linguagem hiperbólica. Eles falam que o que está acontecendo no livro de Josué, quando fala para destruir todas as nações, não deixar nada que respira vivendo, essa é uma linguagem exagerada. No fundo, não houve tanta destruição assim. O que aconteceu foi muito mais uma conquista da terra e que expulsou os povos de lá, mas não houve tanto derramamento de sangue. Há quem diga que apenas os combatentes eram mortos, não houve matança de outros, como, por exemplo, chamados de inocentes em tempo de guerra, mulheres, crianças e outros que não combateram. Esse tipo de resposta, ele provoca problemas porque ele coloca em xeque a confiabilidade do registro bíblico, isto é, o registro bíblico mostra derramamento de sangue, é claro que não mostra atrocidades como de outras nações, mas mostra derramamento de sangue e mostra e aponta para o juízo, o aspecto de juízo. Deus está castigando nações. Então, esse tipo de coisa não costuma ter resposta. Mas perceba, não é só no diálogo com os ateus que nós temos dificuldade.
Inclusive dentro da igreja, quando o assunto é menos complexo, as respostas que nós oferecemos para as guerras bíblicas não são saudáveis. Eu quero ilustrar com alguns exemplos, com 3 exemplos que eu acho que são inadequados, que são impróprios, que não refletem uma boa teologia bíblica. Primeiro exemplo, as inadequações hermenêuticas. O que eu quero dizer com isso é que, frequentemente, cristãos desprezam o Antigo Testamento como se ele tivesse uma ética subcristã, comparada à ética de Jesus. Jesus falou de amar os inimigos, de orar pelos que nos perseguem, então Jesus teria uma ética superior. E o Antigo Testamento, que fala de um Deus que mata, que derrama sangue, seria uma ética inferior. Isso é um problema de quem separa, dicotomiza os testamentos de uma forma que não é saudável. Afinal de contas, o próprio Novo Testamento usa o Antigo Testamento frequentemente e se fundamenta no Antigo Testamento. Portanto, essa não é uma hermenêutica saudável. Tem outros que vão para um outro caminho. Eles espiritualizam, não é? Como eu ilustrei no começo em relação à história de Davi e Golias, eles evitam lidar com as questões éticas e simplesmente espiritualizam toda a passagem, procurando lições e aplicações fáceis para a vida do povo de Deus. Mas isso não resolve a linguagem do Novo Testamento, por exemplo, que não só endossa histórias ou princípios do Antigo Testamento, mas até linguagem mais bélica, como, por exemplo, dos salmos imprecatórios. Os salmos imprecatórios são aqueles salmos que falam de destruir os inimigos, rogando a Deus para que faça justiça contra os inimigos, e esses salmos também são mencionados por Paulo, por Jesus, no Novo Testamento. Esse tipo de espiritualização não resolve essa apropriação de linguagem bélica que Jesus Cristo e os apóstolos utilizam no Novo Testamento. Uma segunda saída que eu vejo em algumas igrejas e mesmo livros é uma saída, eu chamo de saídas soteriológicas, com diz respeito à salvação. Se a primeira diz respeito à interpretação do texto bíblico, a segunda é uma tentativa de livrar Deus de parecer tão mal, numa escapada ou numa proposta de solução de salvação. Eu vi um autor especificamente dizer que quando Deus mata as crianças que morreram durante a invasão de Canaã, Deus não fez mal ao matá-las, porque todas as crianças que morrem na infância são salvas. Veja, essa é uma saída que aparentemente livra Deus de todo e qualquer tipo de mal, não é? Parece que tira todo o amargor da morte de inocentes, mas ela é infundada, não há base bíblica para defendê-la, e eu creio que ela nos leva a pensar que a morte de infantes talvez deveria ser desejada como garantia de salvação. Olha como é perigoso esse raciocínio. A gente poderia dizer assim, ainda bem que morreram, porque foram salvos. Do contrário, poderiam ter se tornado adultos e terem se desviado. Essa não é uma boa interpretação. E ela é perigosa, com possibilidades de aplicação que não se encontram nas Escrituras. Por último, uma resposta imprópria às vezes são as comparações éticas perturbadoras, quando pessoas acham que as guerras santas do Antigo Testamento, elas são equivalentes ou semelhantes à violência do jihad islâmico. Eu vejo que essa comparação ela é perturbadora, e não sem razão, porque a gente começa a pensar que talvez o nosso Deus, o Deus de Israel, seria semelhante a Alá, e essa não é uma comparação que deva ser feita de forma descuidada. Embora possam existir algumas semelhanças de mentalidade do povo no Antigo Oriente Próximo, ainda assim nós precisamos ter cuidado antes de fazer comparações desse tipo. Então, com essa primeira parte apresentando um problema moral, nós podemos perceber que não é fácil trazer respostas a ele. Pessoas que são estudadas muitas vezes não conseguem trazer respostas que refletem todo o ensino bíblico. E nas igrejas, às vezes, a gente procura algumas saídas que não honram a Escritura. São uma interpretação equivocada da Escritura ou procuram fazer afirmações doutrinárias, teológicas que não combinam com a Escritura. E eu creio que isso desonra o nosso Deus, pois não entende o enredo bíblico e aquilo que Deus está ensinando na sua palavra.
Por isso, eu ainda levanto a pergunta, como é que a gente aplica textos, por exemplo, em que Deus ordenou o povo a adentrar a terra de Canaã e a limpar a terra de todo tipo de impureza, todo tipo de maldade? Como é que a gente aplica essas leis e as narrativas de guerra para o dia de hoje? É isso que eu gostaria de fazer no resto dessa palestra. Levantei o problema moral, ele não é fácil de ser respondido. A gente viu que existem muitas respostas que não são adequadas, mas eu creio que a Escritura pode oferecer alguns recursos muito úteis, muito esclarecedores quando a gente olha para o todo. Inclusive, é isso que nós vamos fazer nessa segunda parte. Nós vamos olhar para o todo do enredo bíblico. Então veja só, nossa segunda parte lida com uma visão de todo o enredo. O que eu quero fazer nessa segunda parte é mostrar como é que a linguagem de guerras bíblicas elas se encaixam na revelação de Deus. Como é que elas demonstram a revelação de Deus e apontam para as glórias do Senhor na sua salvação e nas suas expressões de juízo. E assim, quem sabe, Deus há de nos edificar com uma compreensão mais abrangente dessa verdade das guerras bíblicas e de como elas podem servir para o nosso fortalecimento espiritual. Então, eu começo com uma palavra hebraica que é importante, chave para a gente entender as guerras bíblicas, em especial a conquista de Canaã, mas também permeando as guerras do período dos reis, como é o caso de Davi, que já foi mencionado nessa palestra aqui. Essa palavra hebraica, herem, é uma palavra que é de difícil tradução. Os estudiosos falam isso. Mas ela tem um significado que muitas vezes é traduzido por destruir totalmente, no sentido de limpar, de purificar, ou de dedicar irremissivelmente. A ideia é que quando você dedica isso, você não pode trazer de volta, você consagra isso, você não pode tomar de volta. Essa palavra foi usada em contextos de guerra, em contextos de conquista. Então, embora seja um termo de difícil tradução, eu creio que ele lança luz sobre aquilo que nós vemos, por exemplo, no livro de Josué, é o livro que mais usa esse termo, e também em histórias como de 1 Samuel 15, aquela em que Saul desobedeceu a ordem de Deus de limpar tudo que havia na terra dos amalequitas. Ele desobedeceu ao Senhor. Esse é o capítulo que mais usa esse termo em toda a Escritura. Então, histórias como a de Josué, como do início da monarquia, elas lançam luz sobre o que Deus queria ensinar o povo com essa ideia de adentrar a terra e a destruir tudo e dedicar tudo ao Senhor de forma a não pegar de volta. Então, se esse é o sentido da expressão herem, então qual é o propósito? O que Deus quer ensinar? Eu creio que Deus está ensinando ao povo que itens e pessoas que são resultados dessas guerras devem ser consagrados a Deus para não se tornarem uma ameaça religiosa. Perceba isso. Quando Israel conquistava o povo, o que acontecia conquistava um povo, o que acontecia é que eles acabavam conquistando despojos, eles acabavam fazendo alguns prisioneiros que se rendiam, e em alguns contextos Deus exige que tudo seja limpo, nada seja aproveitado, nada seja aproveitado. Mas por quê? Será que Deus está tão preocupado com a ameaça civil ou militar? Não. Existe um propósito mais rico que não deve ser negligenciado aqui. Deus está ensinando ao povo o propósito de limpar de todo tipo de impureza para que o povo não seja contaminado por idolatrias e falso culto. Portanto, essa é uma ideia preciosa que a gente precisa entender da ideia de herem. E quais seriam alguns exemplos bíblicos para a gente não negligenciar? Vamos lá, para a gente aprender e não negligenciar esse conceito. Primeiro, a ideia de não aproveitar dos objetos. Lembra da história de Acã? Acã, logo depois da conquista de Jericó, Acã pega coisas de Jericó quando Deus tinha proibido, e Deus inclusive castiga o povo,
trazendo derrota no embate, na luta contra a pequena cidade de Ai, e depois acaba trazendo juízo sobre Acã e sobre a sua família. Por quê? Porque ele tomou objetos que não eram lícitos. Mesma coisa fez Saul em 1 Samuel 15 com os animais. Samuel, que era o juiz da época, chegou e disse assim: estou ouvindo barulho de animais, não era para destruir tudo? E Saul falou: não, é para adorar o Senhor Deus. E aí Samuel disse: obediência quero e não sacrifícios. Isto é, você não obedeceu o princípio do Senhor de limpar, de purificar tudo. Você quis tirar proveito pegando os animais que não eram seus. Mesmo que dedicados ao culto, você deveria ter obedecido. E também, no livro de Juízes, a gente vê pessoas sendo usadas como escravas. Ao invés de serem expulsas da terra como Deus havia ordenado, elas são usadas como trabalho forçado para que haja, então, proveito nessa conquista em Canaã. Perceba que em tudo isso, nesses 3 exemplos, a desobediência do conceito de herem. Deus queria que o povo aprendesse que essas conquistas não são para tirar proveito próprio, mas sim para purificar de todo o mal e sermos obedientes ao Senhor. Bem, o que Deus queria ensinar nessas batalhas, além dessa ideia de purificação? De que Deus é presente, de que Deus é quem batalha por Israel. Então esse é um tema constante nas batalhas bíblicas. Deus é quem batalha pelo povo. Perceba que isso aparece em várias histórias bíblicas, desde a conquista de Canaã. Por exemplo, antes da primeira batalha famosa de Jericó, né, Deus aparece a Josué na figura de um guerreiro para dizer que ele vai adiante e ele é que vai guerrear as guerras de Israel. Mesma coisa acontece na monarquia, por exemplo, Davi, quando vai lutar contra Golias, a história que a gente já se referiu, ele fala que ele vem em nome do Senhor, porque do Senhor é a guerra. Está lá no versículo 45 a 47 de 1 Samuel 17. Então, a ideia de que Deus está na batalha, a guerra é do Senhor. Os instrumentos humanos são meros instrumentos, não são os grandes realizadores. Inclusive, a lição que o povo devia aprender era essa aqui, de que a vitória só é obtida pelo envolvimento do Senhor na batalha. Isto é, só quando Deus participa, só quando Deus se envolve, só quando Deus vai adiante do povo, é que o povo realmente conquista vitórias. Perceba que essa é uma ideia muito importante para tirar toda e qualquer glória de combatentes humanos. Por exemplo, quando Deus destruiu Jericó, não era para as pessoas falarem assim: ó, que beleza, hein? Jericó, Josué foi muito bem na batalha. Na verdade, tudo que eles fizeram era gritar e tocar trombetas, porque o Senhor faria a vitória sozinho. Mesma coisa quando Gideão foi convocar o exército para combater os midianitas. Primeiro 32 mil, Deus falou muito, e foi diminuindo até 300. E não foi com 300 que o genial Gideão venceu a batalha. Na verdade, foi Deus quem fez. Deus tirou toda a glória, toda a honra de Gideão. E na história de Davi e Golias, às vezes a gente esquece desse conceito. Não é incomum nós pegarmos o grande Davi, que era hábil na funda, que já tinha matado leão e urso, para dizer: olha o que Davi fez, mas a história não tem a ver com Davi. Tanto é que Davi é retratado de forma jovem, de forma inexperiente, ele não tem armadura e mesmo assim ele vence. Por quê? Porque tudo tem a ver com a vitória do Senhor. O Senhor é quem vence na batalha. Essa é a lição que o povo deveria aprender. E o resultado? Como vitorioso, Deus tem direito aos despojos. Isto é, Deus é quem deveria ter, então, direito sobre a pessoas, sobre os recursos. Frequentemente, quando o povo vencia, ele dedicava isso ao sacerdócio, para que as tribos não fossem beneficiadas, mas para que o sacerdócio, que era a representação de Deus com o povo, fosse, então, quem administrasse esses despojos. Em certas ocasiões, Deus demonstra, inclusive, misericórdia na maneira como ele opera essa conquista. Deus fez isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, olha como Deus havia dado, lá em Deuteronômio 20, que é um dos textos de Herem, onde Deus fala para conquistar as nações, ele diz que o tratamento em relação às nações vizinhas de Canaã deveria ser diferente.
não deveria haver esse rigor que ele pede em relação às nações de Canaã. Portanto, existe um retrato de misericórdia nessa atitude divina. Existe um retrato de misericórdia. Além disso, existe também uma misericórdia da parte de Deus em esperar a manifestação desse juízo. Quando Abraão ia para a terra que Deus mandou para ele ir, ele disse, olha, depois da sua vida haverá uma geração que vai ficar no Egito durante 4 séculos, e até que a maldade de Canaã, dos cananeus, chegue no seu limite. Deus foi paciente, Deus não trouxe juízo imediatamente. É por isso que quando Deus tira o povo por intermédio de Moisés e entra na terra por intermédio de Josué, Deus trazendo juízo sobre os cananeus. Isso está lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 16. Portanto, Deus expressa misericórdia. Ele expressou misericórdia, por exemplo, para com cananeus como Raabe. Quando entrou na terra, Deus queria mostrar que Deus não estava fazendo nenhum tipo de limpeza étnica. Ele inclui gentios na genealogia de Jesus. E mesmo o próprio Jesus Cristo salva aquela mulher cananeia, lá em Mateus capítulo 15, para mostrar a compaixão do Senhor em suas conquistas. Não é à toa que a lei mosaica já tinha a preocupação para com o estrangeiro, porque Israel havia sido estrangeiro no Egito. Então, entenda que toda essa conquista de Deus, ela não é sem demonstrar a sua misericórdia, a sua graça, muitas vezes sobre os conquistados. Agora, o que isso demonstra acerca do enredo, da temática maior? A temática da guerra no enredo é um tema importante que a ideia das guerras bíblicas nos ensinam. Vamos lá. No Antigo Testamento, o que a gente vê? A gente vê guerras e conquistas como uma espécie de antecipação de um enredo que permeia toda a história bíblica. Veja que desde a conquista de Canaã, mas passando pela monarquia e todos os embates com outras nações, e depois Israel se desviando do bom caminho e sendo levado para exílio, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, e depois Deus trazendo de volta o povo para a terra. Tudo isso tem no contexto a ideia de disputa de poder entre nações. Esse é um tema recorrente em todo o Antigo Testamento. Mas Deus não termina o Antigo Testamento irado com o seu povo. Ele promete que virá redenção, ainda que tenha castigado o povo por causa da sua idolatria. Então, o Antigo Testamento, de certa forma, antecipa uma linguagem que vai ser usada no Novo Testamento, inclusive no ministério de Jesus. Você se lembra que quando ele expelia demônios pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele diz que é equivalente a ele entrar na casa do valente, amarrar o valente e saquear a casa do valente. Veja que é uma linguagem bélica, é uma linguagem de guerra, em que Jesus Cristo estava mostrando poder sobre os demônios de uma forma singular. Essa é a razão de aparecer tanto demônio no Novo Testamento, em especial no ministério de Jesus, para mostrar o seu triunfo sobre principados e potestades. Inclusive, esse triunfo é visto de uma maneira surpreendente na cruz. Ao invés de vencer matando, Jesus vence morrendo. Paulo, em Colossenses capítulo 2, fala que Jesus Cristo expôs principados e potestades à vergonha, ao desprezo, quando triunfou sobre eles na cruz. E Paulo aos Efésios vai dizer que quando Jesus Cristo sobe aos céus e é exaltado, ele envia dons aos homens. É a ideia de despojos. Ele conquistou, então agora ele derrama o Espírito e enche a igreja de Cristo de dons como expressão da sua conquista. Perceba que o ministério de Jesus inteiro e a sua obra é retratada com uma linguagem de guerra, uma linguagem bélica. E nós não podemos deixar de fora o fato de que o juízo final, principalmente da maneira como ele é retratado no livro de Apocalipse, é repleto de linguagem de violência. A ideia de que o triunfo consumado sobre os inimigos não será sem guerra, sem morte, sem expressão do juízo de Deus. Então, o que
tema, essa história, esse enredo nos ensina? Ele nos ensina a olhar para a Escritura, expressando muitas vezes a tristeza de derramamento de sangue como expressão do pecado de Deus, como expressão da vitória de Deus sobre os inimigos, como expressão do resgate de Deus de um povo para si. A gente tem que entender, e aqui eu tirei essa ideia de um teólogo bíblico reformado, muito competente, que ele fala que a conquista de Canaã envolve a intrusão de uma ética escatológica. Isto é como se a conquista de Canaã fosse um trailer daquilo que vai acontecer lá na frente, no juízo final, em que Deus traz todos os inimigos, Cristo traz todos os inimigos para debaixo dos seus pés e devolve o reino ao seu Deus e Pai. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Perceba que a Escritura não foge da linguagem de triunfo, de vitória, de conquista. Mesmo que esse seja um tema difícil, esse seja um tema que muitas vezes mexa conosco. Não é? Então, à luz dessa história, desse enredo, como é que a gente pode, então, nessa terceira parte, não é, trazer uma resposta? E eu já digo que é uma resposta parcial. O que eu quero demonstrar agora é uma resposta que não resolve todos os dilemas, mas faz a gente pensar em algumas coisas e a procurar uma maneira de reagir, de responder que seja santa, justa, boa. Primeiro eu queria falar brevemente sobre o desafio que ateus trazem à nossa fé. Como é que nós podemos responder ao desafio de ateus? Eu creio que num primeiro momento a gente pode lembrar, ou ser lembrado, né, mas talvez até, se com propriedade nós o fizermos, lembrarmos os que nos atacam, os ateus, os céticos, de que os ataques deles são fundamentados numa falta de moralidade. É curioso que eles falem que não exista moralidade objetiva, isso é muito comum em nossos dias, e ainda assim queiram atacar a nossa fé de imoral. Alguns deles até falam de moralidade objetiva, mas eles não têm como fundamentar isso na sua cosmovisão, na sua leitura de mundo. Isto é, eles acreditam que esse mundo faz parte de um acaso em que fortes triunfam sobre fracos, mais aptos triunfam sobre os menos aptos, né? Nesse evolucionismo de seleção natural, e depois eles reclamam de uma ética em que esse é o padrão. Isto é, eles deveriam entender que isso é muito legítimo, mas pelo contrário, alguma coisa dentro deles mostra que não está certa. Por quê? Porque o que tem dentro deles é o resquício da lei de Deus que foi cravada no coração, inclusive daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Então, o que nós podemos levantar nessas discussões, nessas conversas, é que existe alguma coisa dentro dele que diz: existe um padrão objetivo. É claro que existe. E a gente não pode, não deve deixar de conversar sobre esse padrão objetivo de moralidade. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira resposta que nós precisamos saber e, quem sabe, fornecer àqueles que nos atacam com o seu ceticismo. Mas uma segunda coisa é que o juízo de Deus nunca foi arbitrário. Nunca foi arbitrário. Deus não chegou e disse assim: quero matar os cananeus porque eu não gosto deles, porque eu creio que Israel é superior eticamente falando. De jeito nenhum. E há uma história bíblica que ilustra isso, de como o juízo de Deus não é arbitrário. Lembra quando Deus vai anunciar juízo sobre Sodoma e Gomorra a Abraão? Ele fala assim, que ele ia destruir por causa do pecado, e aí Abraão começa a interceder por aquelas cidades. Ele diz assim: mas se tiver 50 justos, e se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, 10, né? Até chegar em 10. E aí Deus todas as vezes diz: se tiver 10 justos, eu não destruirei aquelas cidades. Mostrando que Deus estava destruindo as cidades por causa de como o pecado e como a imoralidade tinha sido permeada por toda aquela cultura. Deus não trouxe punição sobre pessoas inocentes. Na Escritura não existe ninguém inocente. Deus trouxe juízo sobre culturas pagãs, culturas idólatras, culturas más. Inclusive, os cananeus eram conhecidos por muitas imoralidades. Por exemplo, havia prostituição cultural, havia sacrifícios de crianças nos seus cultos idólatras. Existe muita coisa feia acerca da história dos cananeus que é sabido através da literatura e que mostra que Deus trouxe juízo sobre nações porque ele nunca faz juízo de forma arbitrária. O seu juízo é justo, é bom.
ainda que seja difícil para nós aceitarmos. Deus não julga de forma equivocada. E é por isso que o Deus da Bíblia não é semelhante ao Deus do islamismo. Não é? Na Escritura, quando Deus trouxe juízo, nunca era para conquistar por força a salvação. Um apologeta, eu creio que muito apropriadamente, diz que o herem bíblico é muito diferente do jihad islâmico, porque o Islã considera a violência como um meio de propagar a fé, enquanto que o registro bíblico só lidou com violência quando era para expressar juízo, nunca para obter conversão. Deus não converte pessoas à força, Deus os converte mediante uma transformação de coração, uma mudança de disposição. Então a Escritura lida de maneira muito diferente com o juízo de Deus. É solene, é sério, mas não é um juízo arbitrário. E o que a gente pode tirar de lição sobre isso? Eu creio que várias, eu vou linkar algumas delas aqui à medida que a gente fecha essa palestra, mas eu espero que elas sejam suficientes para você ponderar, para você orar, para você meditar diante do Senhor. Eu creio que a primeira coisa que essas guerras revelam é de que existe uma santidade do Senhor que torna o juízo sobre o nosso pecado muito necessário. Deus é santo, puro, e nós somos ímpios. Inclusive, essa sempre foi a crença do povo de Deus. Mesmo quando Jó estava sendo machucado, ele entendia que estava sendo ferido por Deus de forma injusta, porque ele sabe que Deus deve punir o pecado. Quando Abacuque clama e recebe uma resposta de punição sobre Judá ímpia, né, de que os caldeus viriam destruir, viriam invadir Judá, ele sabe que Deus tem parâmetros de justiça. Inclusive é isso que lhe incomoda, de que um povo mais ímpio vem trazer juízo sobre um povo menos ímpio, menos pecador. Porque os leitores bíblicos, eles estão tentando todos lidar com essa questão. Asaf, no Salmo 73, fala: Senhor, parece que não vale a pena ser cristão, porque os ímpios têm uma vida mais tranquila do que a minha. Todos eles estão lidando com essa questão de parâmetros. O problema é quando a gente se compara aos outros e se acha melhor moralmente do que eles. Deus nos ensina que todos nós somos pecadores, não há quem busque a Deus, nenhum sequer. Todos devemos receber o juízo de Deus. E Deus é santo e puro, limpo como nenhum outro. Por isso que as guerras bíblicas, elas são expressão do juízo de Deus e de como é feio o nosso pecado, de como nós somos passíveis desse juízo. Mas eu creio que existem outras lições, inclusive lições que você deve estar pensando do tipo assim, a linguagem bíblica ela não permite a ideia de que a gente também batalha em nome do Senhor Jesus Cristo. Claro, não é uma batalha de conquista, quem conquista é o nosso Salvador. Então Davi não é tipo da sua batalha no sentido de conquistar o inimigo, né? Nisso ele aponta para Jesus Cristo. Mas nós também somos chamados a vestir a armadura de Deus. Não é? Nós somos chamados também a nos esforçarmos para não sermos encontrados desqualificados na batalha. E nós também somos convocados a usar armas que não são carnais, mas são espirituais, para desfazer sofismas. Eu quero terminar com uma aplicação que serve não só para as guerras bíblicas, mas eu creio que também nos ajuda a entender um pouquinho do que a pandemia está nos ensinando e pode nos ensinar. Então, nessa resposta parcial que a gente está fazendo, eu quero, nesse último slide, levantar algumas lições para a nossa vida cristã. Veja só, a primeira lição que eu creio que as guerras bíblicas nos ensinam, e de certa forma também a gente pode aprender com a pandemia, é que nossa percepção dos cuidados e dos propósitos de Deus é bastante limitada. Nossa percepção é limitada. Se você se sente incomodado com a questão ética, moral, né, dessas invasões de Canaã, das guerras no período da monarquia, entenda que esse é um problema mais seu do que dos autores bíblicos. É verdade. A Escritura não mostra, por exemplo, narradores dizendo assim, e que absurdo que eles derramaram sangue. Não existe essa preocupação. Pelo contrário, no livro de Salmos existe até a louvor e gratidão a Deus por equipar os seus para a batalha.
O que isso nos ensina é que se autores bíblicos estão olhando de uma forma positiva ou entendendo os propósitos disso, quando a gente não está entendendo, antes do que fazer juízo sobre a Escritura como se tivéssemos uma moralidade superior, a gente deveria tirar como lição humildade. Nossa percepção é limitada. Nós não entendemos tudo. Nós temos dificuldade com o inferno quando o amoroso Jesus Cristo é quem mais fala de inferno na Escritura. Se você tem dificuldade, entenda que essa dificuldade é sua e minha porque nós temos uma percepção limitada. Nem sempre a gente enxerga com uma cosmovisão semelhante ao que autores sacros tiveram por inspiração do Espírito, é verdade, mas também em parte por causa da sua cosmovisão habituada a batalhas, a derramamento de sangue. Nossa percepção é limitada. Nós não deveríamos julgar de forma soberba essas histórias bíblicas. Nós deveríamos reagir com humildade. Com humildade. A segunda coisa que eu aprendo é que a Escritura está repleta de linguagem passional. Quando eu falo de linguagem passional, eu quero dizer assim, pense nos salmos imprecatórios, que falam assim, Senhor, destrua os inimigos. Salmo 139, ele fala assim, eu os odeio com ódio consumado. Salmo 137 fala para esmagar a cabeça deles, dos filhos deles na pedra. São expressões tão difíceis da gente engolir, tão difíceis da gente aceitar. Eu sei, eu entendo a sua dificuldade. Mas essa linguagem passional, ela precisa nos ensinar algumas coisas. Dentre elas, de que Deus aqui está usando o que um autor muito perspicaz chamou de retórica de ultraje. O que ele quer dizer é que Deus não está querendo informar você, Deus está querendo incendiar você. Mais do que um discurso, essa linguagem parece um grito, um clamor por justiça ser feita. Isto é, um clamor para se deter o mal, para se aplicar justiça. Eu sei que é uma linguagem que a gente não está habituada a utilizar, mas se tem uma coisa que a gente tem que aprender com salmos e com expressões de juízo, é que elas têm que ser precedidas por lamento. Nosso povo brasileiro, em especial, não tem aprendido a expressar lamento. Lamento diante das maldades presentes nesse mundo. Lamento diante das injustiças que continuam sem que haja punição. Nós deveríamos expressar uma linguagem de lamento e clamor ao Senhor para que traga juízo no devido tempo. Essa é uma linguagem passional da qual nós podemos aprender. Por último, nós aprendemos que estamos num mundo sob juízo, não é verdade? A conquista de Canaã, assim como o final escatológico, eles revelam o juízo de Deus sobre aqueles que não se arrependem, sobre os impenitentes. Então, se a Escritura revela isso, a gente não deveria responder com um senso de autojustiça, de que a gente teria um plano melhor do que aquele que é revelado na Escritura. A gente não deveria ter uma espécie de horror a essas histórias bíblicas, de uma forma assim, de quem julga com uma superioridade moral. Na verdade, a nossa reação deveria ser de arrependimento. Jesus Cristo ensinou isso. Certa vez, no capítulo 13 de Lucas, quando chegaram para ele tentando mostrar que pessoas tinham morrido em desastres, em certas matanças, porque eram mais maus, Jesus falou assim, de jeito nenhum, arrependa-se, volte-se para o Senhor, enxergue o juízo ao seu redor e utilize essa oportunidade para você voltar-se para o Senhor. Olha que lição preciosa. Eu quero terminar mostrando que essas lições em relação às guerras bíblicas, elas também podem ser aplicadas em relação à pandemia. A gente também deveria reagir com humildade diante daquilo que a gente não entende. Talvez você diga assim, Senhor, as igrejas estão sendo distanciadas, isto é, a gente não pode se reunir, a economia está quebrando, todo mundo sai perdendo com isso. Por que o Senhor está fazendo isso? Nem tudo fica claro para nós. Mas ao invés de julgarmos soberbamente, nossa reação deve ser de humildade. Senhor, eu não entendo todos os teus propósitos, mas eu descanso em ti. Veja como nós também temos que expressar lamento diante da pandemia, de tudo que nós temos experimentado hoje. Lamento porque nós vemos o mal neste mundo. Olha quanto que tem sido usado na política, que nos traz desgosto e tristeza. As disputas por poder, as supostas soluções científicas que variam. E a gente olha tudo isso e deveria expressar lamento. Senhor,
traz da tua salvação, traz juízo sobre aqueles homens maus que utilizam até de situações assim para o seu próprio proveito. Nós devemos expressar lamento. E por último, arrependimento. Claro, esse é um tempo em que a gente deveria estar contrito. Se você tem achado que a pandemia está sendo só boa, olha, pastor, até que eu não estou achando tão ruim assim, eu creio que você está perdendo de se quebrantar diante do Senhor. De se arrepender e dizer assim, Senhor, leva-me a olhar para a minha vida, a ver coisas que não estão corretas. E ensina-me a sempre suplicar pela tua redenção, para que eu não seja alvo do teu juízo. Isso é uma coisa boa que cristãos devem fazer. Mas a gente não precisa terminar essa palestra num tom aparentemente quebrantado e triste. A gente pode também descansar na certeza de que o nosso guerreiro rei, Jesus Cristo, já venceu sobre todo o mal. Não só sobre inimigos espirituais, mas inclusive sobre doenças. Suas curas eram uma expressão, um trailer do que ele vai fazer em novos céus e nova terra. Ele já venceu sobre toda a morte. Ele já venceu sobre toda peste, toda doença. E nós podemos descansar nessa certeza e também aguardar com esperança a consumação dessa vitória. O nosso guerreiro rei não só conquista inimigos e terras, mas ele conquista pessoas para fazer parte do seu reino e para aguardar e usufruir daquilo que ele tem preparado para nós. Você já pensou para pensar, já parou para pensar que você é um prisioneiro de guerra, mas de um rei muito compassivo? Ele conquistou você, arrancou você do império das trevas e trouxe você para o reino do Filho do seu amor. E agora você vai desfrutar de um mundo perfeito. Enquanto isso não acontece, eu espero e oro para que Deus te dê certeza dessas coisas e esperança no cumprimento delas. Aproveite esse tempo para refletir. Refletir sobre temas difíceis como esse que nós estudamos hoje, mas também para que Deus traga conforto, alento e esperança ao seu coração. Eu quero orar com você. Senhor Deus, tem certos temas na tua palavra que não são fáceis, mas nós te damos graças, porque é possível olhar para o todo da Escritura e enxergar beleza, mesmo em meio a derramamento de sangue, mesmo em meio a conquistas massacrantes. Porque, na verdade, Jesus Cristo é quem triunfa em nosso lugar. E nós queremos te bendizer nessa noite, porque nós não temos um Salvador que é insensível em relação aos nossos sofrimentos. Pelo contrário, ele é varão de dores. E ele assumiu uma humanidade enferma para que pudesse curar a nossa carne. Curar não só dos nossos pecados, mas inclusive de nossas enfermidades e da morte. Então, Senhor, é calcado nessa certeza de que ele venceu esses inimigos, que nós queremos passar todo esse tempo de pandemia louvando a Jesus Cristo e esperando pela renovação de todas as coisas, pelo triunfo final sobre todo o mal. Ó Senhor, traz descanso à nossa alma e traz louvor a lábios que estão humilhados, é verdade, contritos, é verdade, lamentando, é verdade, mas arrependidos e ansiosos pelo retorno do Rei. Oramos em nome de Jesus. Amém.